A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma noite juntos, no pão diário, amém? Hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração, falou muito ao meu coração, tenho certeza que vai falar também no seu, vai abrir sua mente, vai te dar novos horizontes, vai te dar condição de ser transformado e mudado pelo entendimento da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite nós vamos meditar em Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 3, amém? Porque diz assim a bendita palavra de Deus: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde vêm, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que ela vem nos confrontar, amém? E vem trazer para a gente algumas interrogações, alguns questionamentos, e por isso eu vou trazer um outro texto para nós falarmos sobre esse assunto, amém? E esse texto ele vai estar em 1 Samuel 18. Nós vamos meditar dentro do 18, dentro do 19, dentro do 20, dentro do 21. Mas eu vou ser bem breve assim, fazendo um breve comentário para que você possa entender. Amém, irmãos? Então, o tema dessa noite ele vai ser o seguinte: não sejam pessoas mal resolvidas como o rei Saul. Não sejam pessoas mal resolvidas conforme o rei Saul. Amém, irmãos? Então nós vamos falar sobre o rei Saul, o homem que ele permitiu que o coração dele se enchesse de tantas coisas ruins como a inveja. Eu diria que Saul, ele era um homem tipo mimimi. Dentro das nossas igrejas tem muitas pessoas como Saul, mimimi, pessoas invejosas, pessoas questionadoras. Não que questionamento não seja saudável, sim, ele é saudável quando você questiona a pessoa certa, quando você busca realmente uma solução para aquilo que está te incomodando, deixa uma pessoa certa, conversa. Amém? Mas nós vamos ver que Saul era um homem, pessoal, chama muito a nossa atenção. Eu creio que todos nós já lemos 1 Samuel, mas hoje nós vamos fazer um comentáriozinho breve sobre o rei Saul, amém? A Bíblia vai nos dizer que o rei Saul, quando ele estava pressionado com Golias, surge Davi. Davi, um garoto, um jovem, que o profeta Samuel já havia ungido ele como o futuro rei de Israel. E Golias, ele afronta o povo de Deus, e ali Davi, ele vai levar alimento para os seus irmãos, chega lá, ele se encontra nesse conflito, ele se apresenta, e o rei Saul, ele promete uma filha em casamento para aquele que assim conseguir destruir Golias. E Davi, Saul veste Davi tem dificuldade em se movimentar com aquelas vestimentas, com o colete, com o capacete, com o cinto, com a couraça, e ele apenas cata cinco cestos, e ali ele consegue destruir Golias, e ainda pega a espada de Golias, decepa a cabeça de Golias e apresenta para o rei Saul, e aí começa a história que vai deixar Saul um homem pior do que aquilo que ele já era. Porque na verdade, nós somos homens maus, nós somos. Mas quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, ela tem por objetivo, por obrigação, nos transformar, se nós permitirmos, amém? Então, Saul, ele não permitiu ser transformado. Observe que Saul foi o rei que foi ungido pelo profeta Samuel, porque assim Deus o permitiu. Lembrem disso, Mas Saul, ele começa agora a ter uns olhares sobre Davi.
E logo depois disso ele coloca Saul coloca Davi como um dos chefes da sua guarda. De modo que Davi saía para as batalhas, voltava sempre vencedor. E isso alegrou a princípio o coração de Saul, até que certa vez eles saíram para a batalha e algumas mulheres, como está em 1 Samuel capítulo 18, no versículo 7, quando eles vieram vitoriosos, Saul e Davi, um ao lado do outro. E algumas mulheres diziam assim, no versículo 7, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essas palavras, irmãos, essas palavras foram suficientes para que Saul, um homem mimado, ele não conseguiu se encontrar, ele não conseguiu se autoexaminar de quem ele era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, irmãos, mas ele não conseguiu olhar para dentro de si e fazer uma avaliação e tomar uma nova postura. O que diz no versículo 8 desse mesmo capítulo? Diz assim, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Amém, irmãos? E a gente vai observar, às vezes em nossa volta tem pessoas que não nos vê com bons olhos. Irmão? Talvez você vai se alarmar, no mundo secular, essas coisas são naturais. Você no seu trabalho, às vezes você é um cara bem sucedido, você é um cara inteligente, você é um cara sábio, porque Deus é contigo. Então você torna um homem sábio, você desenvolve, você faz as coisas acontecerem, e Deus é contigo, o resultado aparece, mas tem pessoas que têm inveja de você. E isso foi o que aconteceu com Saul a partir daquele dia. E isso indignou tanto Saul, que na verdade Saul, a promessa era entregar sua filha primogênita a Davi, e no final ele entrega ela a Adriel, o Meolatita. Então você vê que ele já começa a fugir dos compromissos que ele havia se compromissado. A gente olha às vezes para o nosso lado, você vê tantas pessoas que no início disseram para a gente algo, mas com o decorrer do tempo o discurso começa a mudar, não é verdade, irmãos? E começa, inclusive, assim como Saul, a perseguição. E assim aconteceu, porque Saul, a partir desse dia, Saul, o que ele dizia é o seguinte, eu vou criar laços para pegar Davi. E aí ele resolve entregar sua segunda filha, Mical, a Davi, para que Davi se casasse. Mas o objetivo de Saul não era ter uma pessoa que estivesse ao seu lado caminhando, era matar Davi, destruir Davi. E ele entrega Mical para que ela fosse de laço. Mas quando as pessoas são mal resolvidas, até os seus familiares, as pessoas que estão em sua volta, não contribuem com ela, são justamente contra elas. Assim como foi Jonathan, seu filho, e assim como está sendo Mical, sua filha, que passaram a defender e a proteger Davi. Amém? Mas aquela pessoa que ela é mal resolvida, ela também vai ter outros intentos ainda. Além de tentar matar, como Saul literalmente lançou uma lança na direção de Davi, Davi se esquivou e por pouco Davi não morreu. E Davi, daí para diante, Davi é obrigado a fugir de Saul, porque ele entendeu que Saul queria literalmente matá-lo. Meu irmão, e às vezes a gente olha do nosso lado, às vezes nós estamos afastando tantas pessoas do nosso lado, às vezes porque nós somos seres humanos mal resolvidos. Nós, com o decorrer da nossa vida, nós adquirimos, é verdade, alguns problemas, eles surgem em nossas vidas. Aí tem alguns exemplos, às vezes são contrariedades, são perguntas que nós não conseguimos responder, são impasses, são dilemas, são dúvidas. São adversidades, são contratempos, são complicações, são apertos, são aborrecimentos. Tantas coisas acontecem em nossas vidas e às vezes nós não conseguimos resolvê-las. Alguns dizem que o tempo, ele resolve todas as coisas, mas não, amados irmãos, o tempo ele só faz avolumar essas coisas porque você precisa parar e você precisa resolver algumas coisas que têm perturbado a sua mente, algumas coisas que têm mudado o seu comportamento.
Porque as pessoas que são mal resolvidas, elas permitem que o seu comportamento, que às vezes era tão agradável, comece a ser transformado e mudado e termina não agradando a ninguém, nem quem está à sua volta, amados irmãos. Precisamos despertar. O tempo não cura nada. O que cura é você sentar e você conversar, você trazer aqueles problemas, trazer aquela dificuldade diante das pessoas que estão criando e partir para resolver esses problemas e não deixar ele perdurar por muitos anos, porque termina você se tornando uma pessoa como Saul, uma pessoa assassina. Uma pessoa assassina. No decorrer da história, no capítulo 19 e capítulo 20, nós vamos ver também no capítulo 19, a partir do versículo 18, que mesmo Saul sendo esse homem mau, Deus ainda lança o seu espírito não só sobre Saul, como também os homens que foram tentar caçar Davi, e esses homens, assim como Saul, profetizam. Amados irmãos, tem muita gente dentro da casa do Senhor mal resolvida, falando em línguas, pregando a palavra de Deus, profetizando, mas com mau intento dentro dos seus corações, que precisam ser resolvidos, que nessa noite seja uma noite em que você possa entender que você precisa olhar para dentro de si, ver as amarguras, ver os conflitos e eliminar isso por vez em nome de Jesus. E não para por aí. Saul, com essa obsessão de matar Davi, ainda mata 80 profetas de Deus, irmãos. É um homem totalmente mal resolvido. Não permita isso na sua vida em nome de Jesus. Não permita ser assassino, ser um perseguidor dentro da sua casa, na igreja, no seu trabalho. Não permita isso em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Por isso eu vou orar com você nessa noite. Amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra, Deus, que esta palavra venha de encontro, Deus, aos corações dos teus filhos, Deus, para que ocorra com teus filhos a mudança de mente, metanoia, Deus, que eles possam ser transformados, que eles tenham a oportunidade de olhar para dentro de si e ver as angústias, ver as complicações, ver a adversidade, ver tantos problemas que ainda estão presos dentro do seu coração, ainda, Deus, tentando transformar em homens mal resolvidos como Saul, Senhor, mas que nesta noite haja, Senhor Deus, uma metanoia e eles possam olhar para dentro de si e conversar com as pessoas que têm trazido conflito, ou para as pessoas que ele tem tido inveja, Deus, e que essas coisas tudo venham com clareza, ó Deus, e esse homem, ou essa mulher, ou esse jovem tenha a oportunidade de ser uma nova criatura, um novo ser na tua presença, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Amados irmãos, espero que você tenha entendido e que isso literalmente gere uma transformação na sua vida. Amém? Como na minha também. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite e até amanhã no próximo Pão Diário.